Boa tarde. Estamos aqui na quinta semana do teatro. E o importante que eu queria só ressaltar nesse início, que pese aqui, podem convidar, o papo é livre para espectadores, etc. e tal, a prática da pequena companhia e principalmente da Semana Imperatriz de Teatro, reservar um espaço para discussão sobre a encenação. E aí, naturalmente, que a gente acaba abordando assuntos mais técnicos, mais específicos e que sempre trazem essa atração para o público geral. Volto a insistir, todos podem participar sem problema nenhum, mas sempre fizemos essa diferenciação, ou seja, depois do espetáculo havia o debate com o público, depois da apresentação e tal, e no dia seguinte, pela manhã, nos reuníamos, os grupos, o grupo que participou, digamos, que se apresentou na noite anterior, vinha pela manhã encontrar com os artistas participantes do festival para essa conversa, e como o Cláudio disse, é muito mais importante o registro dessas discussões para que elas fiquem no arquivo, para poderem ser consultadas e tal, e por isso a gente separa sempre esse espaço para uma conversa mais técnica, mais apurada dessas inquietações que o fazer teatral nos provoca. Então, inicialmente, a gente separaria um tempinho para fazerem um resumo da proposta, um resumo da encenação, não só em relação a essa questão do vídeo, mas da montagem como em termos gerais, mas também dessa coisa do vídeo, de ter que ser passado vídeo, no caso da herança, como é que se sente essa ideia do espetáculo poder estar sendo visto em plano aberto, já no caso da Rosana, a produção mesmo, a partir dessa demanda da quarentena, né, que a quarentena gerou. Então, inicialmente, a gente abriria esse primeiro espaço para explanações gerais sobre a encenação. Tá ok? Se quiser começar, Marcelo, Rosana. a sua tela está para mim, ela está agora que voltou a se movimentar. Estava ouvindo só o áudio, ela estava paralisada. Eita. Então deixa eu mudar aqui para... Estava no... Estou aí? Ainda não apareceu a sua imagem. Agora sim. Pronto. O seu áudio você desligou. Pronto. Okay. Estou agora no 4G. Ok, então fiquem à vontade. Certo. Quer falar, Rosana? Quer começar? Não? Então tá bom. Então pronto. Eu sou Leonardo Fernandes, sou diretor artístico da Encanto Coletivo Cultural. Participou na quinta semana Imperatriz de Teatro com o espetáculo Cadeirança, uma comédia musical. E assim, falando brevemente do processo de encenação, a concepção toda do espetáculo, no que tange a questão, inclusive, de movimento, ela foi, de certa forma, também dividido com a coreógrafa e com a coreógrafa assistente. Então, os números, né, o número de abertura, os números musicais tinham esse compartilhamento de montagem, para, enfim, criar as partituras corporais e tudo.
Então, a gente estabeleceu uma determinada linguagem de sempre priorizar os gestos que os atores estavam criando dentro das experimentações. E todas as experimentações elas foram feitas trabalhando o nível simbólico, né, da dramaturgia do autor, que foi uma dramaturgia de autoficção, pegando esses elementos e vendo como eles conversavam simbolicamente e afetivamente com o percurso da vida mesmo dos atores. E aí, como é que essa gestualidade foi surgindo, como é que isso foi se manifestando. E durante todo o espetáculo, falando até sobre uma questão visual mesmo, uma opção visual que a gente fez, era trazer imagens simbólicas que trabalhavam a identidade daquela família. Né? Existem momentos, por exemplo, em que a gente usou os elementos de mobilidade, que eram as caixas, para fazer várias coisas, os espaços individuais dos personagens no começo do espetáculo. Depois, essas caixas, elas se abrem e viram um espaço compartilhado, que é um espaço de identidade familiar, que no começo ainda está um pouco conturbado. Tem um momento que ela forma o caixão do pai, e aí isso forma também uma ideia de um legado, né? A pessoa, quando morre, ela deixa um determinado legado, uma certa responsabilidade para os seus descendentes. E daí a gente trabalhou toda essa perspectiva visual, o afastamento dos personagens espacialmente, a forma como eles se aproximavam, a distância entre um e outro, muito a qualidade de olhar e toque que esses personagens foram desenvolvendo ao longo do espetáculo, que os atores foram trazendo nessa descoberta. E eu acho que o espetáculo ele fala muito, assim, na concepção de encenação, fala muito sobre que identidade que esses atores criaram em relação a essa familiaridade. Que percepção era essa de família que os atores tinham em relação com o universo simbólico, o universo ficcional do texto também. E foi aí que a gente foi definindo essa identidade. E eu acho que o norte da encenação foi isso. Tanto que todos os exercícios de preparação, todo o processo de preparação, treinamento de preparação, era feito nessa qualidade muito de corpo, de carne, dessa separação, de entender o outro também como um lugar de espelho, mas também um lugar de diferença. E aí, eu acho que basicamente, brevemente falando, resumindo como foi esse processo, foi isso. E aí toda a construção de gestualidade ela foi muito usada nas coreografias. A qualidade de movimento que os atores traziam eram priorizadas. A gente não queria que eles, sei lá, fossem umas globelezas dançando samba, por exemplo, que foi uma linguagem que eles tiveram que aprender de uma forma mais assertiva, que não era uma linguagem que a gente trabalhava tanto, mas a gente não queria uma globeleza, a gente queria que aquele samba, de certa forma, contasse uma história e tivesse um recorte gestual também. Então, eu acho que é basicamente isso. Brevemente, eu posso descrever dessa forma como foi isso, esse processo. E aí eu deixo para os meninos, Nestor e Brícia, falarem como foi a experiência deles também, que, enfim, eles, como elementos centrais de tudo, né, como elementos que estavam conduzindo essa dramaturgia, acho que eles conseguem descrever melhor como foi também essa experiência de ter essa relação da identidade deles em interação com a identidade ficcional, com o universo ficcional do texto. Aí eu passo a palavra a eles agora. Quer começar, Nestor? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Para a gente é uma honra estar aqui com vocês, né? Porque a gente admira muito de longe, tem admirado muito de perto também ultimamente, né? Que a gente agora teve uma
uma relação mais próxima com o Marcelo, com o Marconsini, né? Uma experiência bem legal com eles. Mas, de qualquer forma, é uma honra muito grande para a gente estar aqui na Semana de Teatro de Imperatriz. Então, e falar sobre um projeto tão pessoal e tão profissional que a gente já fez, né, até agora. Mas, de qualquer forma, antes de começar a falar de questões de personagem, o que Léo estava falando é muito interessante sobre essa questão da construção da polidramaturgia, né? Porque eu acho que o espetáculo que a gente construiu se identifica muito nesse contexto, né? Quando a gente fala disso, eu digo por conta do cenário, do corpo dos atores, pela música, né? Tudo é muito... Está dentro da dramaturgia, né? Está imerso, né? Todos os elementos, o ator, a direção, a encenação, o som, o cenário. E aí, quando a gente fala de teatro musical, é muito isso, né? Porque a canção já é muito forte dentro da dramaturgia. E dentro da concepção de cadeirança, eu acho que o texto se relacionou profundamente com o cenário, por exemplo, porque eu tive mais perto, eu estou falando do cenário porque foi um projeto que foi até minha monografia de faculdade, e foi algo que depois foi me incrementando muito, porque a gente às vezes cria uma coisa dentro da área do teatro, seja cenário, seja figurino, e a gente acha que não precisa conversar muito com a dramaturgia. Hoje a gente vê tudo muito raso, na verdade, né? E a gente teve muito esse cuidado. Para além do teatro musical, a gente pensou muito nos elementos e como eles tinham que conversar com o texto e com a nossa construção, né? Então, antes de falar da construção de personagem, acho legal falar um pouco disso. E aí eu acho que o texto do Léo foi muito bem trabalhado a partir da memória dos atores, né? A gente fala muito de memória, o Marcelo fala muito também, do gesto, das movimentações, do corpo, as características que o ator vai adquirir a partir de todos os treinamentos que a gente teve, né, com o Léo. E eu acho que é primordial a gente falar sobre essa questão da memória, porque é o tema principal da peça, né? E aí o início do espetáculo se dá com cada um dos personagens achando uma memória de família que reflete o despertar dos personagens para aquele conflito. E acho que foi a principal relação assim dos módulos da cena. Então, é o que abre o espetáculo. O Marcelo até falou que ia falar sobre a primeira música, a cena de abertura. Então, a gente criou tudo a partir disso, sabe? Inclusive os módulos do cenário, tudo foi mais neutro para a gente poder ter esse poder de poder construir o que a gente precisava construir a partir de cada cena, né? Não que aquilo pudesse ser qualquer coisa, aquilo não era qualquer coisa, mas a gente tinha que conversar com o cenário também. Então, eu acho que muito da construção do ator foi dentro também da construção dos elementos, sabe? Então, a gente tinha que estar conectado com tudo, assim, não só entre a gente, mas com o que a gente ia criar para o espetáculo. E foi muito diferente para a gente, porque a gente está acostumado com tudo muito pronto para a gente. Ah, tem um cenário, tem figurino, bacana. Né? Tudo muito pronto, assim, pelo menos na nossa experiência. E dessa vez a gente pôde pensar, não, a gente quer conversar com tudo dentro do espetáculo, não é falar qualquer coisa. Então, para a gente que está começando, né, nessa área, foi uma experiência, assim, bem legal, porque você vê que você tem que, quando você entra dentro de um processo de pesquisa, você vê que você tem que ver tudo. Ali não é um macro, né? A gente tem que pensar de fora para dentro, né? Então, não vou falar do cenário todo, do figurino, mas de qualquer forma foi um ponto muito forte que a gente teve que pensar desde o princípio nisso para poder conversar com a peça toda, porque o cenário tinha que ser memória, o figurino, as luzes, os adornos, tudo tinha que fazer sentido para a gente. E foi um processo de pesquisa assim que me marcou muito nesse sentido. E aí quando a gente também trabalhou com o Marcelo, com o Marconsini, que também trabalham com essa estrutura de pensar em tudo ao mesmo tempo, né? Que o corpo fala isso.
fez mais sentido ainda para mim, né? Então, esse processo de herança me marcou no sentido de o ator tem que pensar em tudo, o cenógrafo tem que pensar em tudo, o diretor, o iluminador, todo mundo tem que estar trabalhando muito em conjunto, porque, enfim, senão a gente não se conecta, o público não se conecta, né? Então, para além da canção que o teatro musical já traz, né? A carga emocional da música já ajuda muito, mas eu sinto que, na verdade, o feedback falou muito com a gente, né? Que tudo ali que foi construído conseguiu conversar muito com todo mundo, então foi bem legal nesse sentido, sabe? Acho que é isso, assim, de um ponto mais diferente. Então, essa configuração de cenário e de tudo foi o que me marcou, assim. Mais do que trabalho de ator. E quanto ao trabalho de ator, o Léo também trouxe para a gente um estudo muito diferenciado também, a partir do que ele pegou como referência de outros professores, diretores que trabalharam com ele, que foi esse teatro de pesquisa mais a fundo, né? E como eram poucas pessoas, era só eu, Nestor, Jéssica, o João e a Rebeca, trabalhar com menos pessoas, que é algo também que a gente não estava acostumado, sempre um elenco muito grande, sempre um corpo de baile, né, teatro musical, mas a gente trabalhou com um elenco muito reduzido, então deu para a gente se aprofundar muito, né, se conhecer mais, eu acho, teve mais tempo para isso tudo, então é isso. Se o processo demorasse 5 anos, eu estava feliz também, sabe? É claro que a gente fez em pouco tempo, mas eu vejo que esse tempo é importante, esse tempo de estudo, esse tempo de pesquisa. Ele traz um outro resultado. E quando a gente estreou, a gente fez uma pré-estreia para o pessoal daqui, na área artística, o pessoal do teatro, a gente foi chamando amigos, e a gente fez esse teste porque é muito fácil a gente apresentar para a família, para amigos, todo mundo vai amar muito, né? E a gente fez esse teste dos convidados exatamente para ver como que bate, porque apresentar para artista é outra coisa, né? Um artista apresentar para artista, a gente sabe que a gente vai ter um olhar muito diferenciado. E foi muito, muito interessante isso também, que a gente nunca tinha feito isso. Então, acho que isso amadureceu muito a gente dentro do processo, sabe? Porque a gente começou a ter a cabeça mais aberta quanto a não só quanto ao que a gente pode entregar, mas o que os outros enxergam de nós, enxergaram, né? Então, acho que isso foi muito, muito bacana. E a partir disso, nossos projetos atuais, a gente tem feito isso. A gente tem trazido esse projeto do teatro para dentro de uma pesquisa mais a fundo, porque o resultado, com certeza, é outra coisa. Não dá para fazer teatro raso. Não dá mesmo. Eu acho que é isso, pessoal. Eu queria fazer só uma observação em relação ao que a Brícia falou sobre o cenário, sobre essa questão de que o cenário precisava ter uma certa... precisava conversar com tudo de fato precisa, e é interessante a gente ressaltar que foi uma necessidade gestual, movimento e criativa do ator. E aí, como a gente estava falando de identidade, territórios de identidade também dentro de uma família, e falando também de uma certa... A gente combinou, na verdade, uma limitação criativa, né? Porque uma caixa é uma caixa, e aí você... Enfim, uma caixa é uma... A gente pode dar imensos significados para ela. Eu sempre falo que limitação criativa traz muito mais possibilidades do que a gente imagina. E versatilidade também. A gente pensou isso no cenário. Era um cenário que pudesse trabalhar uma espacialidade que, enfim, trouxesse à tona todos os afetos necessários, porque a gente falou muito de afeto, de memória na construção. E o cenário ele precisava ter essa conversa
na espacialidade, na visualidade do espetáculo também. Então, era só isso que eu queria pontuar, de complementar. Uma coisa legal que Léo sempre deixava muito claro para a gente é que a memória afetiva ela tinha que ser evidente, né, por conta de certas cenas na narrativa. E uma das cenas importantes, assim, uma importante cena que se relacionava bem com o cenário era uma das últimas, né, que é quando os irmãos já estavam superando as diferenças, e aí, em um momento da peça, a localidade escolhida é aquela cena que está todo mundo na escada, né, começa o tudo vira bosta. Mas antes disso, quando eles vão cantar sobre o pai, aí simbolizava uma reconciliação, né? E isso era recorrente nas histórias pessoais familiares, né? E aí isso dá uma conotação mais lúdica, então a gente tinha essa mescla também. Então a gente tentou trazer muito dessas visões familiares, populares, né? E também misturar com o lúdico também, né? Porque a gente estava trabalhando com um cenário limitado. Na verdade, o cenário ele começou nessa limitação também muito pela facilidade, né? Tipo, de não ter tanta coisa para carregar. A gente tinha que pensar numa coisa prática e, ao mesmo tempo, que os atores pudessem se relacionar com os módulos, né? A gente queria estar sempre em cena fazendo alguma coisa, não por fazer. Claro que tudo tem um motivo, ou não tem, não precisa ter, mas de qualquer forma a gente queria fazer essa dinâmica, mas a gente estava o tempo todo pensando nesses lugares. Tinham cenas que ninguém se relacionava com cenário nenhum, porque eles já estavam completamente sem nenhuma relação, eles já estavam completamente assim, em cenas que eles estavam brigados, aí as cenas que eles estavam mais próximos, todos se relacionavam com o cenário. A gente tentou trazer essa relação, né, de corpo e espaço, eu acho, né? Então, isso foi muito legal também do Léo, dele ter pensado isso a princípio, né? Então, isso colaborava muito também com toda a espacialidade, né, que a gente construiu. Por isso que teve que ser um processo mais longo. O problema, eu acho, foi que o cenário ele ficou pronto perto como sempre, né? Acontece. Ficou pronto perto da estreia, né? Porque, enfim, muitas complicações. Porque somos um grupo de teatro que não dá para ficar ensaiando todo dia, né? Infelizmente, tem muitas questões que limitam, né? Questões de trabalho também, cada um tem um trabalho, mas faz o teatro. Então, assim, a gente tinha muitas dessas limitações por conta dos ensaios, que eram poucas vezes por semana, depois que foi aumentando, e também teve isso do cenário chegar lá perto da estreia, e como a gente consegue se relacionar com algo, né, que a gente está ensaiando há tanto tempo, como a gente se relaciona tão rápido com algo que a gente está construindo há muito tempo, mas isso ficou tão firme na nossa cabeça desde o começo da relação que a gente tinha que entregar com aquele espaço, que a gente conseguiu trazer, pelo menos dentro da gente, né? Dentro da nossa construção, uma relação com aquilo, com aqueles módulos, com aquele espaço, enfim. E foi muito doido isso também. Então, a gente, nesses próximos processos, a gente está tentando até trazer o cenário, fazer o cenário o mais rápido possível para a gente já começar se comunicando com ele bem antes, né? Que isso é muito, muito importante. Mas, de qualquer forma, por ter esse processo extenso de pesquisa, a gente conseguiu já ter uma ideia de como aquilo faria sentido para a gente. Então, a gente substituía, né? Isso é muito comum, substituía os módulos por outros objetos que tinham a mesma altura. E eu falo isso porque o espaço também fala com a gente. Então, e isso ajudou bastante. Dentro das dificuldades do cenário, foi essa. E eu acho que é isso. Então, conforme as configurações foram mudando, foram evoluindo, né, o espetáculo foi brincando com isso, né, colocando visualmente várias sensações que a gente vê ao decorrer da peça, né?
E a iluminação também ajudou. E aí os desenhos, eles foram muito polarizados, né? Eles vão sumindo, eles vão se desconfigurando ou não, conforme as cenas vão alcançando alguns dramas, né? E eu acho que essa oposição foi muito necessária, eu acho, porque para que os elementos de significado criassem uma potencialização, eu acho, sabe? É isso. Pode falar, Nestor. Falei muito, vou ficar calada. Oi, oi, boa tarde, boa tarde. Em primeiro lugar, reitero a honra que é estar aqui com vocês, participando desse evento e falando desse trabalho que é, de longe, o mais importante da minha vida, assim, eu acho que desse grupo, né, da configuração do que a Encanto é hoje. Ele tem uma importância muito grande, pessoal, como grupo, e eu ouso dizer que para a cidade, porque o movimento de teatro musical ele inicia em São Luís dessa forma que a gente está vivendo hoje, ali por meados de 2015, e a cidade e todas as pessoas envolvidas nesse processo de fazer teatro musical na cidade eram muito acostumadas a fazer reproduções de musicais que deram certo na Broadway, né, que são as nossas maiores referências para essa linguagem específica. E aí, pela primeira vez, a gente resolveu levar para a cena algo completamente inédito, quebrar muito fortemente com essa estética Broadway, que é sempre muito glamurosa, muitas pessoas, muita coreografia, contando uma história brasileira, com músicas brasileiras, que não são músicas feitas para teatro musical, o que é um outro fator que foi muito desafiante, né? Porque a música dentro do teatro musical, ela precisa avançar a história, ela não pode ser uma trilha sonora. Então a gente precisou fazer todo um trabalho de teatro dentro de cada canção para atribuir significado dramático, narrativo, né, e simbólico para conversar com a linguagem e com o espetáculo. Então eu acho que foi a primeira vez que São Luís viu e que nós, pessoalmente, como artistas, né, que fazemos teatro musical, pudemos construir algo que quebrasse tão fortemente com aquilo que era a nossa prática até então. E aí foi uma delícia participar desse processo. Quando a gente recebeu o texto pela primeira vez e como os meninos falaram, é um texto muito muito pessoal, assim, quem conhece o Léo e a família do Léo identifica muitas coisas ali dessa rotina familiar do Léo, mas bateu muito nos atores, porque como nós éramos os primeiros a fazer aqueles personagens, eles se tornaram nossas escolhas artísticas, vindas desse lugar de identificação pessoal da minha família, das minhas vivências, como era a minha relação com o meu pai. Isso está muito presente dentro da construção do meu personagem. E aí todo mundo foi colocando ali da sua vida, enfim, preservando a linguagem, preservando a dramaturgia do Léo, e nasceu esse espetáculo que eu acho que foi uma coisa super acertada, assim. No que diz respeito ao espetáculo, eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre ele é quando a gente coloca o subtítulo de uma comédia musical. Eu lembro muito que depois da pré-estreia, algumas pessoas chegaram pra gente e falavam: nossa, a gente pensava que era outra coisa. A gente achou que a comédia vinha desse lugar da piada, sabe? Mas desde o começo a gente estava muito certo de que a nossa escolha, vinha da identificação. Eu identificava as minhas histórias familiares, as minhas memórias, e a partir desse lugar o riso era gerado. Então, isso foi muito interessante de perceber. Inclusive, a Brícia falou, né, da importância, foi muito importante para a gente fazer essa pré-estreia, que inclusive o final do espetáculo foi mudado depois dessa pré-estreia. A gente recebeu feedbacks, entendeu que algumas coisas não tinham funcionado, ou tinha ficado meio em aberto. E aí, quando a gente fez a estreia valendo, a gente já trouxe um outro final. Então foi super importante, mas isso me marcou muito dessa comédia, de que as pessoas falavam: nossa, mas eu vim pra rir, eu tô chorando. Mas eu tô chorando de felicidade, porque eu tava chorando e rindo ao mesmo tempo, porque era uma lembrança que me deixava feliz, mas me emocionava ao mesmo tempo. Então, essa comédia musical sempre foi o que me deixava mais excitado de as pessoas assistirem, para saber como que esse comédia musical ia bater nelas. E foi maravilhoso, assim. Como ator, foi um desafio, porque, de fato, das áreas do teatro musical, é uma das áreas que eu mais invisto em pesquisa, porque, enfim, eu sou
primeiro cantor, eu cantei antes na vida, antes de fazer teatro. Então foi um processo de busca e de muita autorreflexão, de autoinvestigação muito profundo para que esse personagem nascesse, que ele fizesse sentido para mim, que ele fizesse sentido na história, né? Sobretudo, que ele se sobrepôs às relações entre o elenco. Eu tinha muito medo de ficar uma reunião de amigos, sabe? Porque nós somos muito amigos e a gente faz tudo muito sozinho. A gente é uma companhia independente, a gente não tem sede, a gente ensaia nas casas das pessoas, em locais emprestados. Então eu queria muito que esse sentimento entre nós tivesse em cena, mas que ele não fosse o mais importante. Eu queria que as relações dramáticas mesmo, elas se sobrepusessem a todas as coisas. E eu acho que deu certo, né? Nessa pesquisa aí, nesse embate, vai por aqui, vai por ali. Aí tem o desafio do corpo, porque apesar de ser o João Carlos sambando, o samba é o samba. O samba tem os seus passos. Eu precisava respeitar a coreografia sem perder o meu personagem, sabe? Sem parecer alguém que está tentando dançar, enfim. E aí tem a música, as canções, as notas, os acordes, as linhas melódicas. São muitas camadas para que aquilo parecesse tão natural e tivesse a memória como base de tudo. Apesar de ser um espetáculo muito técnico, porque teatro musical é muito técnico, tem muitas coisas envolvidas, mas a memória ela precisava ser preservada. Então, para mim, o Cadê a Herança, ele tem esses dois pontos, né? Uma conquista muito pessoal como ator, como artista de teatro musical em São Luís, e eu acho que uma conquista para a cidade, porque a cidade, pela primeira vez, pode ver um teatro musical que rompe com toda a grandiosidade da Broadway e pode contar histórias simples, familiares, muito profundas, através de músicas, através de canções que são direcionadas para contar uma história. É isso. Ok. Rosana, agora um preâmbulozinho sobre o espetáculo. E aí a gente vai gerar as inquietações, que eu já estou inquieto com várias coisas para... Eu também estou anotando. Não é? O espetáculo, ele era para ser feito... apresentação. Me chamo Rosana Fernandes, sou do Grupo SLZ. O grupo ele tem 3 anos de criação. Antes eu era da Companhia Oficina de Teatro. Fiz parte durante esses 19 anos, né? E há uns 3 anos para cá eu comecei a contar histórias e aí me deu a ideia de criar esse grupo, que foi mais para poder fazer licitações e tudo mais que eu não poderia pela minha companhia. Então, no ano de 2020, nós tínhamos programado pelo Grupo SLZ um espetáculo teatral Ijucapirama com Domingos Tourinho, que seria em Portugal, um festival. Oi, minha câmera parou. Tá um pouquinho turva, mas dá para mim. Não, dá. Então, seria um festival em Portugal, né? Nós tínhamos programado isso e a Serpente Branca, que era um espetáculo com vários atores. Se vocês puderam assistir, tem uma vara que eu faço os sapinhos. Cada sapinho ali era um ator, um bailarino, uma dançarina, que seria feito para a Companhia Vale do Rio Doce, né? Na Semana da Água. E aí veio a pandemia e acabou com os planos. Não foi realizado. Nós ainda estávamos na fase de seleção de elenco e confecção de alguns elementos cênicos. E aí veio a pandemia e o que aconteceu? Aqui está o boneco, já até caiu o olho. Eram bonecos grandes, era um espetáculo vistoso. E aí eu disse, não, eu vou adaptar para fazer em casa. E aí, esse aqui é o empregado, ele virou esse. Então, diminuiu muito. E aí eu me vi assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer sozinha um espetáculo que é um grande elenco? Não tem como. E as músicas? Eu tenho uma mãe que é idosa e não posso ensaiar em casa, mesmo com todo o distanciamento, eu não queria ensaiar em casa, né?
E aí eu comecei a ensaiar online. E aí vem aqui uma coisa, como é que eu vou ensaiar música online? Ele me manda pelo Zap a música e eu boto aqui o som. Eu boto por cima a minha gravação. E aí fomos tentando. E fui construindo os elementos menores para caber naquele palco pequeno. E aí eu virei marceneira também. Porque eu que fiz o cenário. Ali é madeira pura. Então, nós fomos fazendo tudo. Iluminação, a gente pediu na internet, chegou, aquela que muda de cor, não é muito boa, mas para aquele teatrinho ali naquela hora, servia. Então, nós fomos pensando em tudo, deixando o espetáculo pronto, porque eu sabia que iriam chamar para uma apresentação. E aí, fomos fazendo, deixei a apresentação gravada e botei, o primeiro edital que abriu foi do Sesc, né? Narração de histórias, e acho que foi o de Ressol Cultural. E eu botei lá e passou. E aí veio a Vale e disse assim, não, eu quero ao vivo. Aí eu disse assim, mas ao vivo? Como é que eu vou fazer ao vivo? Eu tenho muitos cortes, eu sou manipuladora, eu sou narradora, eu sou tudo ali. Como é que eu vou fazer isso? Aí ela, vê quanto é. Bom, falou isso, eu disse, eu vou analisar, vou ver como é que vai ser. Minha câmera, vocês podem ver, essa câmera aqui é horrível, não dá para filmar. Então, teria que ser uma outra câmera. Então, essa outra que eu estava no início foi a câmera de filmagem. Já teria que saber como é que eu faria para essa câmera estar filmando. E aí, chamei uma empresa para me ajudar nisso, de câmera, de colocar a... Como é o nome? A mesa de som, porque o que acontece? Aqui tem carro passando. Eu moro entre 2 hospitais, a ambulância passa. E era campanha política, tinha também, passava aqueles carros de som. Então, eu disse, para não ter problema, porque o microfone capta qualquer coisa, aqueles microfones são horríveis, tem que ter essa mesinha de som para regulagem. E aí eu fui aprendendo a utilizar essas ferramentas para o ao vivo. E aí o ao vivo ficou tão bom, ficou melhor do que o gravado. E aí a gente fez do ao vivo a gravação que foi para o Sesc, posteriormente. Então aquilo que vocês viram, que está tudo editadinho, bonitinho, foi feito ao vivo. E aí eu me desdobrei em 20, e aí eu fiz a narração, eu fiz a manipulação, tive a ajuda do meu sobrinho, que meu sobrinho mora comigo, né? E aí, às vezes, não dá para andar e mexer a cabeça e fazer tudo ao mesmo tempo. Eu fiz também algumas ajudas aqui de garrafa, por exemplo, para deixar o boneco em pé, sem eu estar precisando segurar em cima e embaixo. Então, a gente pensou em muitas coisas para poder dar vida sem necessidade de 3 ou 4 pessoas manipulando. E foi difícil. E aí, durante esse tempo, surgiu também o espetáculo Quarentena, que a gente queria falar dessa inquietação mesmo, dessa vontade, de tudo que a gente ouvia, e os ensaios todos online. E aí sim, ali deu problema. Por quê? Alguns atores não têm internet, e aí tem aquele problema mesmo de vamos dizer assim, não é vontade, mas é falta de incentivo. Acho que um incentivo maior, ou mesmo porque nós estamos numa quarentena que a gente quer ficar em casa com a família, não dá vontade de criar. E aí, o espetáculo ele surge como... O espetáculo, voltando ainda para a Serpente Branca, ela surge como a única, né, alternativa de ganhar dinheiro durante a pandemia, porque eu vivo de teatro, né? Eu não tenho outra profissão, eu vivo de teatro. Então, essa Serpente Branca, vamos dizer assim, foi o ganha-pão nesse período conturbado. E deixa eu ver, eu falei de como era para ser, né? Do que nós fizemos.
E a trilha ao vivo deu certo devido ao aplicativo mesmo. Ele fazia da casa dele e eu fazia aqui. Só que a trilha foi gravada, ele só fingia que estava fazendo no violão, mas foi tudo gravado porque nós temos um delay aqui no Zoom ou qualquer outra ferramenta, ou qualquer outro videoconferência tem um delay. Se eu tentar falar ao mesmo tempo do Marconcini, por exemplo, não vai dar. Se a gente tentar tocar, não vai dar. Então, foi gravada a trilha. E aí aprendemos sobre essa ferramenta, como colocar, como mentir que a gente não está ao vivo, que é com o violão, no caso, e ainda estamos aprendendo. Depois que eu terminei de fazer, eu descobri o OBS, né? Que é uma mão na roda, faria muitas outras coisas ao vivo e bem melhor. Então, a gente está em constante aprendizado nesse novo teatro, né? Nesse teatro online. Mas é muito gratificante, é bom, dá para sentir aquele friozinho na barriga. Antes da apresentação, tem aquele... Você não se preocupa só em errar o texto. Agora você se preocupa em o celular desligar na hora, sabe? Que aconteceu na nossa pré-estreia, era para só fechado para Vale, que eles queriam ver a qualidade de som e tudo, e o celular queria colocar a música, ele do nada deixou de funcionar. E eu ali tentando enrolar e dando um outro celular, porque eu estava com um aqui para mim, né? Que era de deixas de fala, e aí eu dando outro celular para o meu sobrinho para ele tentar ligar e dar um jeito ali para botar no som. E ali tudo, luz, tudo é por controle remoto, som por controle remoto, e eu acho que isso daí é o grande lance, porque você pode controlar tudo, se gravar, fazer, e fica... Eu me surpreendi comigo ali. Ok. Cláudio, eu vou jogar uma provocação, não sei se tem alguém querendo falar, mas eu queria abordar inicialmente a questão da dramaturgia por pontos diferentes. Já a Encanto deu uma pincelada sobre isso, e eu não tenho expertise alguma sobre teatro musical, eu queria um pouco saber disso, ou seja, de como foi esse desafio, pelo que eu entendo, ou seja, normalmente, como foi dito, se reproduzem musicais da Broadway ou musicais já existentes e tudo isso, e me chamou muito a atenção essa decisão de partir para uma dramaturgia autoral do próprio grupo, das diversas dramaturgias, cenografia, e etc. e tal, textual, autoral e tudo mais, e tentar entender, eu tenho um feedback de como isso se processou no grupo, porque esse tipo de desafio ele acaba sempre gerando certas aflições, né? E se é algo muito recorrente no país, se isso acontece, ou se não, se de fato, junto com esse diálogo de ousadia também, o país respira pouco esse tipo de iniciativa, né? E no caso da Rosana, também por falta de expertise, é como todo esse enlace tecnológico, todo esse enlace de resoluções, de dificuldades, de necessidade autônoma, individual de fazer, como isso influenciou essa dramaturgia também, ou seja, e que dramaturgia é essa? Sendo uma dramaturgia autoral, como ela foi corrigida, como ela foi organizada, e para Encanto também, como foi esse processo de construção dessa narrativa, né? Quem quiser começar, um ou outro. Eu vou falar, né? Desde o processo de dramaturgia do texto, né? Dramaturgia autoral. Ele foi um texto, por incrível que pareça, por encomenda. Uma pessoa que gerenciava um espaço
Cultural daqui de São Luís queria levar uma programação, isso foi no ano de 2018 para o de 2019. E aí ele queria levar uma programação para esse espaço musical que tivesse uma característica de brasilidade muito grande. E aí o processo primeiro se deu de escolha das músicas, na verdade de um artista musical que tivesse uma certa popularidade e que tivesse músicas que tivessem um peso narrativo em primeiro grau, né? E aí a gente pesquisou, tentou Tim Maia, tentou fazer só com Roberto Carlos, só com Rita Lee, só com Elis Regina, Roupa Nova, isso foi um brainstorming do grupo, a gente foi pesquisando e a gente chegou em 3. Foi o que? Um brainstorming, uma chuva de ideias, né? A gente fez a gente conversou, isso eu lá em São Paulo, eu estava morando em São Paulo nessa época, e os meninos aqui em São Luís, produzindo outras coisas, promovendo alguns cursos, a Encanto nessa época estava promovendo bastante curso em teatro musical. E aí a gente selecionou esses 3. E daí eu sempre tive vontade, né, de começar a escrever, eu já tinha esboçado algumas coisas sobre família. Era uma temática muito presente para mim, tanto simbolicamente quanto em relação à memória, e eu decidi escrever sobre família. E aí eu fui selecionando as músicas com peso narrativo que poderiam ter essa possibilidade de contar uma história sobre determinada família. E aí a autoficção ela foi total ali, porque eu selecionei personagens, mesclei algumas coisas do meu avô com minha tia, que é a irmã mais velha da minha mãe, a cunhada da minha madrasta. Fui pegando esse caldeirão de possibilidades que eu observava e que eu achava, inclusive, com possibilidade cômica, porque eu digo que o meu processo de escrita ele tem muito de afeto, memória e comicidade. Eu pego esses elementos que têm essa possibilidade de não só, para mim, enquanto autor, me satisfazer esteticamente, mas também de ter uma possibilidade de comunicação. Então, nesse processo, a gente coletivamente escolheu os autores das músicas, né? Viu a possibilidade narrativa, e aí eu comecei a constelar esses símbolos, esses personagens, essas narrativas, esses dramas, esses nós, da realidade humana, e colocar nessa dimensão de ficção. E aí, de fato, foi desafiador, porque depois que eu escrevi o texto, lógico que ele foi passando por muitas mudanças, né, até conseguir adequar a interação do texto prosaico com a canção. Só uma duvidazinha, todas as canções são de outros ou há canções originais dentro da própria... Não há canções originais. Porque isso foi por uma questão econômica, inclusive no sentido de... Era um texto que precisava ficar pronto rápido. Porque... Não, minha consulta é de leigo mesmo, porque como eu não tenho muito conhecimento musical, há músicas que, para mim, como eu não conhecia o autor, me pareceram que foram criados para o espetáculo, principalmente as soladas e tal. Era uma curiosidade mesmo, depois vou investigar de quem são os autores, que para mim era de vocês. Roberto Carlos, Elis Regina e Rita Lee, é só tu procurar na obra dele. Então, tinha isso. Aí a gente, por uma questão econômica, né, o texto precisava ficar muito rápido, a gente não teria tempo de compor. Composição também, dentro do teatro musical, é um processo muito demorado. E como o Nestor bem falou, tem que ter um peso dramatúrgico de notas, de compasso, de tempo. Todos os elementos, todas as figuras musicais têm que ter um peso de dramaturgia. Mas aí a gente prezou por essa possibilidade narrativa. E aí rearranjou, né? A gente fez com que as músicas tivessem um peso dramatúrgico a partir dos arranjos, porque a letra já tinha, né? A parte prosaica da canção já tinha a letra, contava a história de determinados personagens. Agora era arranjar isso. E aí foi um processo, como somos uma companhia em que a gente divide muitas funções, por exemplo, Vice é atriz e cenógrafa e figurinista da companhia, Nestor é ator e produtor, e também colabora em produção musical de algumas coisas. O João Vitor
ele é diretor musical e também foi ator no espetáculo. Então a gente, lógico, cada um com o seu nicho, né, com suas divisões, mas tudo era muito conversado, muito acordado. E por isso que quando eu falo no processo de concepção geral da encenação, houve muito uma construção de identidade comum, não só técnica, mas como também simbólica e narrativa. Então, tudo foi muito conversado, tudo foi muito compartilhado, né? E aí, por exemplo, algumas aflições, elas foram dirimidas porque, por exemplo, a Rebeca, que é quem eu dividia mais criativamente, e a Andressa, que chegou depois para trabalhar o samba, a gente tem uma linguagem muito parecida, no sentido técnico e no sentido até de preparação. Não que a gente tem muita influência do Laban, não que o Laban, a dança-teatro tivesse aparecido no espetáculo, né? Não é uma referência. Aprendi isso lá na oficina de direção. É uma influência. Isso. É uma influência nossa. Então a gente conseguia conversar muito nessa construção gestual de partitura dos personagens e também com os atores. Os atores já trabalham comigo há um bom tempo, então a gente já tem uma construção de identidade, de compartilhamento, de criação muito grande. Então, talvez as aflições elas tenham se encurtado um pouco por conta disso. Às vezes a gente ficava muito na dúvida de como encaixar determinada coisa, mas aí quando tinha essa dúvida a gente jogava para uma conversação coletiva e aí a gente trazia para uma colaboração, uma contribuição e isso ia se trazendo. E aí tu falaste do panorama geral no Brasil, de musicais que são criados de forma autoral, e aí nessa quarentena eu tive a oportunidade de estar em contato com muitos diretores que trabalham com musical genuinamente brasileiro, né, autoral, e eles falam que é muito nesse sentido. É um trabalho extremamente coletivo, é uma criação extremamente coletiva, muito mais horizontalizada do que os espetáculos que vêm da Broadway, que já são bastante codificados, né? Então, e aí também vem uma questão Mas há uma produção robusta, tirando os artistas, porque os musicais, digamos, Cássia Eller e tal, eu não queria nem considerar, porque no caso de vocês é outra coisa, é uma história, digamos, né? Há uma produção robusta desse tipo de produção no país? Não. É uma produção que ela tá bem bebê, assim, bem assim, começando a engatinhar, porque até mesmo esses musicais biográficos, né, eles ainda estão engatinhando na concepção de linguagem. Tem uns que tem uma influência mais Broadway, tem outros que trazem, que centram na corporeidade. Por exemplo, o Elza Soares, a Duda Maia, que é diretora e coreógrafa, né, ela veio da dança e hoje é diretora teatral. Ela fala que o que define muito a concepção cênica dela é o corpo. Então, é a corporeidade brasileira. E aí, influências da dança, das danças brasileiras, enfim, do samba e tudo, como esteve presente também no Cadeirança, e está presente no nosso processo agora do Ópera do Malandro. Então, é muito isso. E eu tive contato com um diretor, que eu esqueci o nome dele. Nestor, tu sabe que ele é do Unirio Teatro Musicado? Eu esqueci, o Rubens. Eu esqueci o sobrenome dele, depois eu posso falar. E ele falou que os musicais da Broadway já têm uma identidade histórica estabelecida. Aqui no Brasil, fora os que são importados, né, franquia, os que vêm empacotados, a gente ainda não tem identidade do que é musical no Brasil, né? Em termos de linguagem mesmo, assim, a gente estabelece de uma forma geral de que musical é um espetáculo de teatro que conta com canções e movimentações que contam uma história. Isso num plano geral de produção brasileira, genuinamente brasileira. Rubens Lima Júnior, o Nestor colocou aqui o nome do diretor no chat. Ele falou sobre isso. Então a gente se coloca nesse plano ainda muito pastoso, ainda muito assim espalhado, né? Mas o que eu vejo de comum é que os diretores que têm essa produção, que trazem narrativas brasileiras não biográficas necessariamente, centram muito na corporeidade, nessa característica de corpo,
do brasileiro e de como isso é narrativo, de como isso conta uma história e como as sonoridades brasileiras, como as sonoridades influenciam tanto no corpo movimentado, na gestualidade desse ator contando essa história, quanto na voz, na forma como esse ator canta isso. Então, a gente está nessa zona meio cinzenta ainda por conta da pouca... por conta do pouco tempo, né? Do pouco tempo de história que a gente tem, de memória, inclusive, e enfim, de ainda ser um processo, de certa forma, ainda bastante experimental no Brasil inteiro. Queria complementar um negócio sobre isso de musical, produção de musical no Brasil. Por incrível que pareça, a gente está falando de franquia, que é o que mais se pede, né, hoje aqui, que faz mais sucesso, mas de uns tempos para cá, os musicais que mais estão sendo premiados em grandes prêmios aqui no Brasil, de teatro mesmo, não de teatro musical, são musicais autorais, de bolso, né? Um dos que mais ganham prêmio aqui, por exemplo, é o Vitor Rocha, que ele fez musicais como Cargas... Depois vocês podem procurar, é realmente muito, muito bom. Cargas d'Água, se essa rua fosse minha lua, como que é, Nestor? Se essa lua fosse minha. Cargas d'Água também, Mágico de Ó, que vai virar filme, e é bem regional, assim, tanto para o Sudeste quanto para o Nordeste. Inclusive, e ele ganhou muitos Cargas prêmios. d'Água foi para Broadway. Pela primeira vez na história, uma produção originalmente brasileira foi traduzida para o inglês e estreou na Broadway, musical de bolso. Depois vocês dão uma olhada no YouTube, porque é uma produção que foge muito desse estereótipo, né? É muito feito por vamos se ajudar, amigos, essas coisas. Ele escreveu, ele compôs, sabe? É um menino novo. Então a gente vê que essa galera mais nova aí tá vindo mesmo para tirar esse estigma, né? E começar a criar uma coisa mais brasileira e trazer mais simplicidade. E a simplicidade, ela pode ter profundidade, ela pode ter até vaidade. Então, isso é muito legal também, que o cenário está mudando. É claro que a gente tem as franquias, mas a gente está vendo que quem estão sendo premiados são os pequenos, né? Então a gente vê essa relação com o público está mudando, talvez, né? Então isso é muito legal. Só um adendo que ele foi para Broadway e foi para o West End, na Inglaterra, agora. Já está sendo produzido lá também. Então E o menino tem 22 anos, o Vitor Rocha, o dramaturgo. Os espetáculos dele são super assim, sempre ganham prêmio. Sempre, sempre, sempre. Bibi Ferreira sempre premia ele. Rosana? Dramaturgicamente não teve nenhuma adaptação. A adaptação que teve foi anterior, né? Porque trata-se de uma obra, de um clássico dos irmãos Grimm. E utilizamos também algumas outras fábulas. Essa foi a adaptação anterior à pandemia. Depois, não tivemos nenhuma modificação para apresentação online. Mas essa mesma adaptação prévia, ela foi feita por ti, como é que funciona esse processo? Você pega, faz um apanhado a partir, porque pelo que eu entendi, foi uma encomenda inicialmente, né? Ou seja, e aí tu faz, quem faz, não sei, faz essa adaptação a partir dessa demanda? Como é que isso funciona dramaturgicamente como processo? Porque era para a Semana da Água, então nós tivemos vários temas, meio ambiente, reciclagem e tudo isso que a gente já está acostumado ali, que a Companhia Vale do Rio Doce gosta de trabalhar e é muito bom para o público infantil que ela trabalhe isso. Então, quando se leu A Serpente Branca, no caso, se viu que essa possibilidade, essa fábula, os animais falando que a natureza está pedindo socorro, teria mais impacto do que fazer um outro texto. E como ali tem um rei que ouve os animais através de uma magia suposta de uma serpente que ele come, né, uma serpente encantada, a gente poderia trabalhar isso com esses temas, abordando todos esses temas num espetáculo só. Esse espetáculo já tinha sido escrito desde o ano passado, né? Já estava com o projeto encaminhado para essa apresentação. Quando se colocou online,
não se mudou nada, porque o teatro de animação dá para fazer tudo. Eu posso contar o que eu quiser com bonecos. Então, não teve essa necessidade de adaptação. Só a narração que entrou aí. Porque eu iria fazer sozinha, não poderia ser vários. Então, eu utilizei o recurso da narração nessas partes, em algumas partes. Eu tenho uma questão, não sei se a Rosana já concluiu a inquietação de Marcelo. Foi só isso. E música. A música, a letra é minha, o arranjo é do músico, do TJ. Essas músicas também foram pensadas no decorrer das cenas, quando se separou, nós vamos falar do lixo, vamos pedir socorro, ali o mar tá sujo. E eu sou compositora também, já acho que a minha primeira vocação e comecei a trabalhar foi com música, né? Sou cantora, compositora, e essa facilidade de escrever eu tenho para as músicas e para espetáculos, então a gente vai adaptando ao que está tentando contar ali. Pode falar. Eu vou fazer 3 em 1. Eu sou guloso. Se vocês quiserem ser extremamente pontuais nas respostas de vocês, fiquem à vontade. É mais por curiosidade, por uma espécie de mapeamento que eu gostaria de saber. Primeiro, com relação ao mercado, pensando em pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Como é que vocês lidam com o mercado, lidavam com o mercado e lidarão com o mercado na perspectiva de audiência, financiamento, retorno financeiro, essas questões. A outra é a utilização da virtualidade. Se vocês vão... Eu imagino que em algum momento a gente vá sair, quando surgir a vacina, e todo mundo for vacinado, a gente vai tentar voltar a fazer as coisas do teatro que a gente fazia. Ensaiar, sem máscara, sem álcool gel, se apresentar, lotar, como a gente comumente faz os teatros, coisa e tal. Se vocês vão incorporar as novas tecnologias de informação e comunicação, a virtualidade, a presença remota, ou reunião, ensaio, se vocês vão continuar com esse ambiente virtual, ou vocês vão dar um pé na bunda deles e nunca mais, tchau. Ou se vocês já haviam utilizado isso mesmo, o WhatsApp não funciona, outras plataformas, antes da pandemia. E uma outra com relação à questão das leis. Se vocês estão ou estiveram recebendo auxílio emergencial, de que maneira esses editais eles complementaram ou fizeram com que a produção de vocês fosse alavancada, se vocês conseguiram captar ou conseguir ser contemplados dentro desses editais que surgiram, se eles funcionaram para vocês, se não funcionaram, como é que vocês lidaram com a Lei Aldir Blanc e o auxílio emergencial? Só. Eu posso começar. Pandemia, com relação aos recursos, não ganhei dinheiro com pandemia, com o espetáculo, né? E eu tive uma apresentação para o DRSOL, tive uma agora, mas eu estou desde março até hoje sem trabalhar, então não dá para contar, nem contabilizar, nem chegar chegar perto do que eu ganharia se estivesse trabalhando. Mas as tentativas, elas são válidas e tive outras tentativas e outras possibilidades. Me inscrevi no Conexão Cultural 1, no 2 e no 3. No 1 não poderia repetir o 2, né? O 2 não fui eu coloquei como empresária para um outro artista. No 1, nós colocamos A Serpente Branca, só que colocamos como um espetáculo, e aí tem aquela exigência do edital de 30 minutos, que eu não sei para que isso, você coloca uma coisa que você não quer só para dar os 30 minutos. E eu fiz isso, né?
que quando eu mandei para a Semana Imperatrizense, eu não mandei o espetáculo, eu mandei a leitura, porque eu não ia fazer isso, porque para mim aquilo ali era encheção de linguiça. Então, a gente diz, eu estava botando só para cumprir a exigência do edital. Então, não era algo que me agradava. E participamos do edital 3, que agora parece que vai dar um retorno, né? Então, essa pandemia só deu retorno agora, no final, né? Com a Lei Aldir Blanc. E nós também escrevemos um festival, o segundo festival de teatro online, que eu não sei porquê está gravado, o governo vai ouvir, se seja bom ouvir, né? Não, mas eu não sei porque eles cortaram a verba do festival pela metade do orçamento que foi enviado e não deram nenhuma satisfação, sendo que ainda estão chamando a gente para recursos. Então, o dinheiro tem. E a gente vê outros festivais ou outras coisas que não tem, que a exigência é que tenha pelo menos um. Tem primeiro festival de não sei o quê, então não é o primeiro. Então, não vou dizer assim, o festival eu vou ganhar mais do que no Conexão, não vou. Porque se você contabilizar, eu estou fazendo porque eu sou teimosa. Porque o orçamento que a gente deu foi um e eles cortaram a metade. Então tá, não vamos chorar, mas o importante é fazer, o importante é tentar, o importante é essa ajuda que está chegando para os artistas. Eu não recebo daqui, eu recebo da Semana Imperatrizense, do Godot Viral, ou da Semana de Teatro, ou de qualquer outro, e a gente vai ali tentando ver de onde capta, de onde consegue esse respiro que a cultura está tentando nos dar, né? Mas, então, chega... É bem-vindo também. E essa questão do virtual, se eu vou usar, eu já estou pensando em um espetáculo híbrido, eu no palco contracenando com alguém lá em outro estado, em outro país, ali contracenando comigo. Então, é algo que vai ficar assim. Eu acredito que tudo, quando passar a pandemia, tudo vai ser absorvido e só tende a ganhar, né? Se eu estiver vivo até lá. Eu acho que eu posso falar agora. Então, do mercado em pré-pandemia, eu estava com muitas propostas de fazer oficinas. Eu fui chamado por vários espaços para fazer oficina, chegou a pandemia, fechou. Porque em relação a espetáculos, a produção de espetáculos, a gente estava em ensaio, né? A gente ainda não tinha apresentações previstas. Aí a pandemia entrou e a gente continuou ensaiando da forma que pôde, virtualmente. E eu acho assim, aí tem a questão pós-pandemia, né? O que vai ser no pós-pandemia? Eu não sei, ainda não tenho previsão, não tenho uma projeção do que poderá ser em relação ao mercado. Eu rezo ao universo, peço ao universo que esses incentivos do Estado, do governo, continuem sendo colocados e a lei de incentivo à cultura, tanto estadual quanto federal, possa continuar existindo, porque dependendo da conjuntura política em que nós estamos, pode ser um risco ela estar viva ou não. Então, essa é a minha maior preocupação, porque é da onde eu vejo, assim, porque depois que essas ações emergenciais se findarem, eu não sei qual é a perspectiva em relação a ganho financeiro e talvez a mercado mesmo, assim, de profissional, porque, enfim, a gente corre, eu, por exemplo, corro para a área da educação, vou dar aula de teatro, que é o que me complementa, além da produção artística, porque eu também só vivo de teatro. Eu, inclusive da companhia, sou a única pessoa que trabalho e vivo exclusivamente para teatro. Em relação às leis emergenciais, né, eu inscrevi uma oficina minha, foi assim, eu achei extremamente burocrático o processo.
né? Assim, de documentos que a gente nem sabe que existiam, assim, absurdos, parece que fazem para a gente desistir. Falando a grosso modo e com poucas palavras, sendo curto e grosso, parece que fazem para a gente querer desistir. E aí também é isso, assim, agora inscrevi mais 3 vídeos, que eles abriram, né, essa possibilidade, e vamos esperar. De auxílio emergencial, eu fiquei recebendo pelo primeiro, porque eu tenho MEI, então eu poderia receber, mas eles já encerraram, não sei porquê, não consegui entrar com recurso também. Então, mas de alguma forma fui contemplado, não da forma como gostaria, porque passei um estresse maluco para poder conseguir inscrever por conta desses documentos, a documentação de formatação, de ter que ter mínimo, máximo. Brícia me ajudou com algumas edições dos vídeos, ela sabe qual foi o estresse também. A gente se estressou bastante. Então foi uma loucura. E no caso da tecnologia que o Cláudio perguntou, no caso específico do grupo de vocês, porque talvez eu não tenha acompanhado, vocês, durante a pandemia, pensaram em fazer algum tipo de ação assim e imaginam continuar com ela? Ou se mantiveram tentando ensaiar e tal? Como foi essa... Assim, a gente... Durante os nossos momentos na pandemia, a gente manteve as tecnologias para ensaio, né? Toda a preparação de ator e estudo de dramaturgia foi feito via Zoom. E a gente pretende manter no sentido de distribuição do produto, né? Do produto cultural. Por exemplo, acho que eu até falei na conversa com o Kio e o Pedro, de ter um público assistindo presencialmente, mas de ter uma transmissão ao vivo, porque isso traz muita democratização de acesso. Foi uma das vantagens que a gente percebeu, em contato até com outros grupos. Enfim, às vezes, pessoas com deficiência física que têm dificuldade de sair, sabemos que temos poucos locais com acessibilidade aqui. Então, a gente viu nesse hibridismo de distribuição, né, de difusão do produto cultural, uma possibilidade de democratizar o acesso. E também promover ingressos a preços populares nas plataformas de distribuição, porque, enfim, o custo é menor para a gente também, então mais pessoas poderiam assistir. Então, a gente pensa nesse sentido, mas pensar criativamente, dramaturgicamente para esse meio, a gente ainda não conseguiu vislumbrar isso. A gente nem... Até porque a gente estava em alguns processos que precisavam continuar aqui, a gente não teve nem como pensar outros que fossem especificamente para esse veículo. Então, acho que basicamente foi isso que... Para complementar a fala de Léo sobre nosso processo na pandemia, é interessante comentar que no começo, quando começou essa loucura toda, a gente imaginou como é que a gente vai continuar os ensaios, será que vai funcionar online? E a gente tinha um elenco muito maior do que a gente tem hoje. É legal lembrar também que a problemática de ter esses ensaios virtualmente não é só em questão de processo de corporal, não está ao vivo, esse tipo de coisa, mas ver que também alguns atores não conseguiram se adaptar. Então, a gente teve muito caso de pessoas que estavam com a gente, até fazendo leitura, e é legal lembrar que a gente não tinha esse costume de trabalho de mesa, né, de leitura, de texto, então, ter esses encontros virtuais fez com que a gente compreendesse um outro lado de estudo também, né? Porque normalmente a gente não tinha tempo, tinha que correr com o processo e não sei, foi um processo bem legal para a gente aprender a recorrer a outros tipos de estudo. Mas de qualquer forma tiveram atores que saíram do processo porque não conseguiram acompanhar, porque não era para ele, então saíram e a gente entendia, mas a gente via que era em massa, e isso foi acontecendo, porque a gente entende também, né? Porque, enfim. Mas, de qualquer forma, os que ficaram
continuaram com a gente nesse trabalho de mesa por muito tempo, e a gente tinha esses encontros online e tentava trabalhar essa construção de personagem a partir de leituras, vez ou outra a gente fazia trabalho de corpo, né, com a câmera, e também esse problema de nem todo mundo tinha acesso, né, online, tem internet, não tem computador em casa, porque a gente chamou uma gama de pessoas de variados lugares, né, e, enfim, era impossibilitado para isso. E aí a gente também teve uma experiência muito interessante, que foi uma montagem online, de um pessoal de fora que trouxe para cá, pessoal de São Paulo, a Encanto trouxe, que foi Diálogos. Eu gosto de lembrar disso porque foi a primeira vez que a gente fez uma peça online, a gente não tinha visto como era isso, né? E foi ao vivo mesmo com todos os problemas do Zoom, e posteriormente foi gravado com a edição, mas teve a parte ao vivo também. E foi muito interessante, porque nos agradecimentos a gente sentiu aquele frio na barriga, como é normalmente, claro que não é a mesma coisa, mas foi bem, assim, emocionante pra gente, assim, ver a galera aplaudindo na câmera, a gente tinha que levantar e fazer reverência, assim, foi bem diferente, assim, pra gente. Foi uma das experiências que a gente teve no meio desse ano, né? E aí depois a gente foi voltando aos poucos. Por que vocês não escreveram esse material? Por que vocês não escreveram esse material, por exemplo, na semana? Porque foi... Vixe, Maria. Foi um curso. É um material de um outro diretor. Foi um curso que foi oferecido. Um curso, foi um curso. E aí os atores da Encanto, além da Encanto promover enquanto produtora, os atores participaram. Eu não dirigi o processo, então era um material com direitos autorais desse grupo, dessa companhia lá de São Paulo. Foi uma experimentação mesmo. A gente fazia leitura no início, a gente tinha quantas semanas, Léo? A gente tinha 8 semanas, por aí, 2 meses, não sei, para entrar dentro do processo, que eram esquetes, né? E tinha que ter, enfim, foi um processo diferente para a gente. E a gente foi continuando o nosso processo, que a gente está agora com o processo de Ópera do Malandro, e a gente tem um elenco muito grande, e continuou dando esse problema, e a gente dava pausa, porque não estava dando para acompanhar. Então, a gente perdeu muito nesse sentido. E depois, com o tempo, a gente foi voltando aos poucos, né? Mas, antes de falar muito mal desse processo de pandemia, acho que uma coisa muito boa que aconteceu foi aproximar a gente de cursos que a gente achou que nunca ia ter acesso. Então, assim, durante a pandemia, eu, pelo menos pessoalmente, consegui estudar coisas que eu não poderia, porque eu não consigo ir para São Paulo estudar, não consigo ir para Recife para estudar, entendeu? Que normalmente são matérias, são cadeiras que a gente só viajando que consegue ter, né? Os estudos são bem limitados. Então, assim, esse ano, eu acho que a gente estudou como nunca, assim, né? Porque a gente aproximou a gente desses lugares de pesquisa, de experimentação, com pessoas de fora. Isso é óbvio, mas eu acho que a pandemia trouxe muito mais conhecimento para mim do que presencialmente, porque a gente tem essas limitações, né? Infelizmente. Então, eu também sinto muita falta desses cursos aqui na cidade para complementar nosso trabalho de ator. E se tem a divulgação, enfim, é bem complicado, assim, é bem limitado, né? Quanto às questões de edital, eu até comentei no chat que os editais começaram a aparecer no final desse ano, né? E a gente, além de toda a burocracia, a gente tem um tempo muito curto, por exemplo, porque durante a pandemia é muito difícil a gente conseguir elaborar uma coisa concreta, muito boa, física, porque não dava para se encontrar, não dava para planejar tudo. Como mandar um material se durante o ano a gente estava extremamente limitado? Ou a gente mandava algo que já estava pronto e gravado, ou a gente mandava uma coisa mais simples. Então, veio essa limitação. Então, quando foram chegando esses editais, a sorte nossa é que a gente tem algumas coisas gravadas para enviar, entendeu? Mas quanto às outros grupos que não têm essa facilidade, por exemplo, de ter um espetáculo gravado ou querer montar algo e não conseguir porque tem que gravar
ou tem que fazer ao vivo, não tem um computador. Então, como contemplar isso, né? Então, na verdade, esse tempo de vou mandar minha proposta e fui aprovado, mas esse tempo de você poder enviar sua proposta é o tempo de você estar fazendo um cenário correndo, é um tempo de você estar dando uma olhada no texto, nos atores, como que a gente vai ensaiar. Então, muita gente enviou proposta sem estar com um projeto pronto, mas enviou para ver se apresentava alguma coisa. Então, dessa forma, as produções, não sei como vão ser as apresentações, eu espero que nessa semana de teatro, né, na semana que vocês estão promovendo também, graças a Deus está vindo muita coisa boa, mas eu consigo prever que muita coisa foi corrida e tem o perigo de se tornar raso. E a gente sabe, às vezes, que o artista não é aquilo, que ele é de um projeto de pesquisa mais a fundo, mas ele não teve para onde correr, porque ele tem que passar no edital, ele tem que conseguir o dinheiro dele, tem que apresentar a arte dele, porque ele é artista. Então, eu acho que teve esse tempo, assim, além de todos os problemas burocráticos, esse tempo de contemplar o material, eu acho que foi muito curto, né? Não é falando mal, mas é uma questão que poderia se rever, né? Por exemplo, na semana de teatro, a gente tinha uma semana para gravar tudo, e o horário muito apertado. Então, assim, limita um pouco, né? Mas, de qualquer forma, tem que acontecer, né? Então, quem está conseguindo fazer acontecer é bem legal, mas a gente vê que a gente espera por artistas, né, muito famosos na nossa cidade que apresentem alguma coisa e nem estão conseguindo por conta dessas limitações. Então, acho que teve esse problema dos editais, né, que foi saindo edital atrás de edital, né? A gente vê que agora em dezembro saiu um atrás do outro, e aí não tem tempo, o que eu mando para qual, e é um tempo curto, e às vezes bate a data. Então, teve essa problemática também, além de toda essa burocracia. Mas, de qualquer forma, a gente vai mandando. O que der, tá ótimo para a gente. Marcelo? Eu queria só pontuar uma coisa para uma proposta, falando especificamente de Cadeirança, para uma proposta com uma dramaturgia inédita, com uma recopilação de músicas dialogando com um elenco teoricamente não conhecido nacionalmente e tal. Tecnicamente, para o teatro musical, quão importante é a primeira música? Quão importante é o início do espetáculo? Quão importante se isso é pensado, se isso não tem influência nenhuma, é visto o espetáculo como um todo, porque é diferente você ver uma franquia que de repente seja... Aqui não, estou falando nacionalmente, como se alguém que não conhece o Encanto fosse ver o espetáculo, né? Então, o elenco que não conhece, um texto que não conhece, uma encenação que não conhece, tal. Se isso é pensado, ou seja, a necessidade de pegar esse espectador tem que ser muito bem feito, muito fechadinho, tal, esse início para encantar, ou se não há esse pensamento, ou seja, é tido esse início como todo o resto do espetáculo, tratado da mesma maneira e tal. E eu vou fazer o meu depoimento, e logicamente ali é porque, de alguma maneira, o espetáculo como um todo, ele me envolveu muito musicalmente, inclusive, cenicamente, tudo, e aí eu queria saber se na gravação há algum tipo de ruído ou não. E o início não, o início ele me gerou uma estranheza. Aí, como eu não sou músico, não entendo nada disso e tal, não sei o quê, me surpreendeu o volume do espetáculo como um todo em relação a esse primeiro momento, a esse primeiro impacto. E aí, aquilo que eu falei no chat era o que eu queria perguntar. Eu queria perguntar em privado, né? Porque eu acho que de alguma maneira, eu acredito nisso, que a gente elogia em público e critica em privado, mas aqui a gente está num outro parâmetro de discussão, e isso me chamou muito a atenção, porque eu ouvi, estou falando em vídeo, né, gente? Eu não vi ao vivo. Vi esse iniciozinho, foi ruidoso um pouquinho, e depois eu me encantei com o espetáculo, e aí eu digo, o quão já familiarizado com a sonoridade das vozes, com o timbre, se isso é necessário, se isso acontece, e se esse primeiro número, vou chamar assim, eu sei que eu estou sendo patético com essa expressão, esse primeiro momento
ele é pensado e diz, gente, aqui a gente não pode errar. Como funciona isso para o teatro musical? Não, primeiro tu não está sendo patético, o nome é número mesmo, é o primeiro número de abertura. Pronto. Ele é um número que ele precisa ter um certo volume de informações cênicas acontecendo, ele precisa ter um determinado impacto e ele precisa apresentar o conflito para o público, né? Precisa dizer, olha, isso aqui está acontecendo. E aí a intenção enfim, desse primeiro número era trabalhar de fato uma estranheza, porque era a ideia de que os irmãos, caramba, eles vão se encontrar, são completos estranhos apesar de serem da mesma família, e aí passam por vários momentos, digamos assim, afetivos dentro do número, dentro da canção. Tem cada um lá no seu universo, no seu cotidiano pastoso, recebem a ligação, entram naquela coisa de o pai morreu, começa a processar aquele luto, mas tem que lidar com os irmãos, e depois vai para aquele final que fecha com uma coisa mais fúnebre, né? E aí dá o início do espetáculo. Aí pronto, tá entregue. Agora, a partir daqui, a gente vai te dizer o porquê de toda essa loucura, de toda essa estranheza. Então, foi uma opção nossa, inclusive de movimentação de figuras no corpo, de gestualidade, de sonoridade. É uma sonoridade que ela é totalmente fragmentada por conta disso, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. De certa forma, eu arrisco até a dizer que a gente, dentro do trabalho colaborativo de composição de tudo, da cena, do arranjo sonoro, musical, a gente trabalhou também uma certa fase do luto das coisas, né? E foi o que mais deu trabalho. Primeiro número é o que mais dá trabalho. Mas aí eu faço uma pergunta, porque tudo que tu tá narrando, eu adorei. Eu pergunto assim, sim, houve na filmagem algum tipo de desafinação ou tá tudo afinado? Houve. Pronto. Houve. Pronto. É isso. Não, porque é isso que eu estou falando. O ruidoso, para mim, foi só ao vivo, lógico. Às vezes porque a cena ela é toda... Mas aí, eu não sou muito músico, mas depois a coisa fica tão fechadinha, tão afinadinha e tal, não sei o que você meio que se encanta. Aquele início, ele me distanciou um pouquinho, não na pegada cênica nem nada, ou seja, musicalmente, mas é como se houvesse algumas fragilidades de afinação que, de alguma maneira, gerou. Isso, logicamente, em outras apresentações que vocês fizeram, não deve ter acontecido. Coincidiu no vídeo, e isso aconteceu, isso me chamou muito a atenção, e até reforçando isso que tu está dizendo. O quão importante é a gente precisa começar e arrebentar, porque é o que gera, digamos, a sequência toda. No vídeo houve... Existe, e aí até os meninos talvez possam falar melhor, mas sempre se comentava dessa dificuldade porque se escolheu um arranjo vocal extremamente dissonante, até por conta do que a gente quer contar, né? E às vezes as dissonâncias elas são difíceis de se atingir certinho ali, de ter um equilíbrio. Já a escolha é difícil, voz, né? Uma escolha difícil. Mas foi isso. Não, de fato houve pequenos desafio. Pois é. O lugar dessa música também, porque ela é mais falada, assim, essa primeira música. Então, acho que gera uma estranheza também. Além da afinação, que isso acontece mesmo, mas é um lugar mais falado. Então, é um lugar que você não sabe se ela está cantando, se ele está falando. E as outras músicas, elas têm uma melodia, mas estou cantando. Estou contando a história, mas eu estou aqui cantando, né? Tanto que quando você começa essa música da Rita Lee, Deus me proteja, da sua inveja, sabe? É bem falado. Até o final da música começa a ter um andamento mais melódico, mas ela tem essa coisa de... porque eles estão nesse conflito, né? A música inteira é um conflito, né? Um brigando com o outro. Então, tá nesse lugar da voz mais complicado, no sentido de um tá berrando, o outro tá nesse lugar de voz que ele fala normalmente, o outro tá meio que cantando, meio que falando, então é bem diferente, né? E essa é a única música que tem esse lugar, assim, mais dinâmico. Talvez Tudo Vira Bosta também tenha esse lugar de canto e fala,
né, no começo, mas de qualquer forma, a primeira música ela é a única que tem esse lugar, fala, canto, e que gera essa estranheza mesmo, porque eles estão, é para ser conflituoso, é para causar essa confusão, principalmente quando todo mundo começa a cantar junto, porque um canta uma coisa, o outro canta outra coisa, e quem está escutando fica, que diabo é isso? É exatamente esse lugar do conflito, né? Quando a gente... E o arranjo também, Samuel Rebouças, que ele fez, né? Ele até aparece no final lá para agradecer. Tem esse lance que o Léo falou, da dissonância, né? Então era para ser mesmo uma loucura. Nestor vai poder falar melhor, porque ele também é da música. Então, Não, mas é enfim. isso, assim, apesar desse nosso esforço nacional de fazer um teatro musical genuinamente brasileiro, a gente tem muito forte as referências estruturais da Broadway. E o primeiro número de abertura, ele tem uma função dramatúrgica comercial muito bem definida. Normalmente é o número de abertura que as pessoas levam para fazer publicidade, porque ele precisa conter toda a história. Ele precisa conter o passado e conter o ponto zero a partir de onde o problema principal do espetáculo vai se desenvolver. Então, ele faz a gente entender quem são aquelas pessoas e faz a gente ficar curioso para saber como que esse problema que apareceu ali vai ser resolvido durante o espetáculo. E aí houve uma escolha técnica mesmo, difícil, porque a gente precisava ver que cada personagem vem de uma frequência, né? Então, cada um de nós quatro ali canta uma linha melódica muito diferente uma da outra. E aí, às vezes, nesse encontro, no calor ali da cena, de trazer a ação emocional, tem uma nota ou outra que sai, porque de fato são as notas mais difíceis do espetáculo estão ali, exatamente para dar essa sonoridade de confusão, de que cada um está numa frequência, e aí eles se encontram, e aí a partir dali, acabou o número, a pessoa fica, e agora? Entendi quem são, entendi de onde vieram, e a partir de agora, o que vai acontecer? Aí começa o espetáculo para fazer toda essa função. Marcelo, se você já quiser pensar em concluir o debate de hoje, fique à vontade. Eu não sei como estamos de... Eita aí, tem espetáculo daqui a pouco. Não, eu acho que seria o caso mesmo, porque avançamos bastante na hora, 7 horas tem uma nova estreia, tem que estar lá. As considerações finais de cada grupo, agradecemos imensamente a presença, lembrando que estamos nessa programação da Semana Imperatrizense de Teatro até o dia 12, com debates de 2 em 2 dias, agrupando os 2 grupos que participaram da mostra nos 2 dias anteriores. Palavras finais dos grupos. Quero agradecer todo mundo que... Quero agradecer minha mãe, primeiramente. Deixa eu agradecer. Deixa o que tu já último, agradeceu. porque tu é o diretor. Então fala. Agradecer o pessoal da Pequena Companhia de Teatro pela oportunidade, por isso tudo. É muito legal estar vendo pessoas como vocês liderando uma semana tão importante para a gente, né? E toda a atenção que vocês têm ao projeto, né, dos artistas, de poder proporcionar tanto esse momento de assistir a peça com a gente, né, que é muito divertido, a gente vê os comentários lá de vocês, e também propor esse momento de debate, né, que dificilmente a gente tem presencialmente, assim, vez ou outra a gente consegue acompanhar, né, porque normalmente os espetáculos terminam bem tarde, e a gente agora está tendo essa oportunidade de poder conversar sobre o nosso projeto, coisa que normalmente não acontece. Então, por esse zelo, por essa atenção, e agradecer também, e que a gente possa fazer muita coisa online e não online esse final de ano e ano que vem. E obrigada mesmo, pessoal, uma honra para a gente, porque vocês são uma referência muito grande para a gente que está começando. Então, valeu. Além de agradecer, enfim, por todas essas coisas, dizer que é muito importante pra gente ter teatro musical inserido numa programação como essa, né? Enfim, ser um assunto conversado e debatido por pessoas de referência para nós e para todo tipo de teatro que é feito no nosso estado. E essa é uma das funções mesmo desse grupo,
de fazer o teatro musical se consolidar enquanto expressão artística, enquanto linguagem na cidade. E um momento como esse, ele só nos ajuda a chegar cada vez mais perto desse lugar de consolidação. Então, além de todas as outras coisas, muito obrigado por isso também. Agora posso agradecer? Pode. Não? Gente, os meninos já agradeceram por tudo, né? Mas eu queria agradecer por oportunizarem a nossa participação, por oportunizarem essa conversa. Como o Nestor falou, é importante que a gente converse sobre as nossas produções, que a gente acerte determinados pontos. Agradecer a disponibilidade de vocês. Agradecer aos comentários de Marcelo no chat, lá quando foi apresentado. E, assim, agradecer a Pequena Companhia de Teatro por ser uma companhia de referência mesmo. Eu falo na figura também do Marcelo, pois foi uma figura na cidade que me ajudou a me encontrar profissionalmente enquanto diretor. Então, mais uma vez, eu te agradeço. Toda vez eu te agradeço por isso, Marcelo, mas eu não vou cansar de me agradecer por isso. Então, gente, é isso. Muito, muito obrigado. Que a semana continue sendo um sucesso. E é isso. Um beijo. Eu gostaria de agradecer também, né, a oportunidade. Quero, ano que vem, ter alguma coisa para colocar e pessoalmente na Imperatriz, né? Tomara. Tomara que a gente possa apresentar também. E a companhia de vocês, nossa, eu digo que é a minha inspiração. Às vezes eu posto no status, eu colocando uma cortina em casa e dizendo, olha, Pequena Companhia, eu já tenho um teatro em casa. Coloco uma cortina preta e eu já digo, ai, olha aí, viu? Eu tenho um teatro em casa. E vocês são realmente inspiração, não só na estrutura que vocês têm, mas no fazer teatral, porque vocês fazem um teatro que é aquele teatro que não é comercial, aquele que você diz, para mim, é o que eu gosto, é o que eu quero fazer, e eu vou chegar um dia no nível de vocês, se Deus quiser. E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade e vamos nos encontrar nos outros festivais e palcos da vida. Muito obrigada, foi um prazer conhecê-los. Alguns eu já conheço de oficinas que o SESC proporciona na companhia, né? Que a gente se bate, abre uma porta, diz sejam bem-vindos, mas eu nunca tive um contato assim de falar ou trocar palavras com vocês. Mas foi um prazer e estamos aí. Cláudio, palavras finais, que você falou pouco hoje. O importante quando a gente realiza um projeto, a ideia é que ele se torne a nossa cara, né? O que a gente acha que é o ideal, a gente tenta aplicar. Então, essa programação ela tem uma certa diversidade de teatros, mesmo que a linha curatorial seja do que está sendo produzido no Estado, em função, obviamente, dos recursos que vieram do edital que preconizava isso, que definia como uma exigência em nível estadual, mas que tivesse produzido alguma coisa nessa época. Então, esse foi o recorte curatorial inicial, mas, independentemente disso, a gente percebe que tem uma ausência de produção nessa época, isso a gente reconhece. A gente reconhece também que, pelo menos aqui em São Luís, principalmente, nós que fazemos teatro não temos esse interesse ou esses espaços de discutir as nossas próprias produções. É muito no oba-oba, já ganhou, aplausos, mas a gente não critica, e a minha ideia de crítica, ela é uma visão crítica. Para mim não existe nem crítica boa e nem ruim, é uma visão crítica do trabalho, e é isso que faz com que a gente possa crescer no nosso fazer. A gente torce para que no próximo ano, de 2021, a gente faça a nossa pequena mostra lá dentro do espaço da Pequena Companhia de Teatro, com todos os espetáculos possíveis que possam caber naquele espaço, porque é o nosso espaço, e desde o momento a ideia de ter uma sede era de fazer com que ela fosse efervescente na perspectiva de produção, de estar sempre aberta. Então, isso em função, obviamente, da pandemia. Este ano a gente não conseguiu, mas nos anos anteriores a gente já teve a oportunidade de projetos financiados
ocupando aquele espaço sempre com atividades gratuitas. Para a gente é sempre uma honra de tê-los. Eu acho que eu assisti ao espetáculo de vocês, Cadeirança, no Arthur Azevedo. Obviamente, há uma diferença significativa na exibição em vídeo, que serve para registro. Não conheço o trabalho de Rosana, da Serpente Branca, vi no vídeo, eu e Marcelo curamos essa mostra, e, para mim, ela conseguiu muito bem alinhar múltiplas linguagens, teatro de animação, contação de história, música, e para um recorte dentro de uma caixinha, né? Eu acho que ela, de alguma maneira, conseguiu utilizar dos recursos disponíveis. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, e viva o teatro!